Vamos orar. Pai, nós te damos graças por mais um dia que o Senhor nos permite estar aqui reunidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ajudou para que hoje esse encontro pudesse acontecer. O Senhor nos ajudou na nossa rotina, nas nossas motivações, na nossa leitura. Muito obrigada porque o Senhor tem nos sustentado através desses encontros, mesmo com tantas demandas, Senhor, com tantas atividades que às vezes querem nos fazer desanimar, nos fazer desistir, nos fazer considerar menos importante esse momento de estudar, de aprofundar os nossos conhecimentos. Mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado graça para que segunda após segunda nós estejamos aqui, juntos como irmãs, aprendendo mais do Senhor, aprendendo mais da Sua palavra e buscando também fortalecer a nossa fé para criar os nossos filhos para a Tua glória, para poder servir os nossos filhos com as Tuas verdades, refutando, Senhor, as mentiras de Satanás, refutando as ideologias do mundo e por tudo isso nós te damos graças, porque reconhecemos que é o Senhor quem faz tudo isso em nós. É fruto da tua bondade, é fruto do teu trabalho, do trabalho do teu Espírito Santo em nós, para nos fazer mais parecidas com Cristo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem, além de nos dar a disposição de estar aqui, o Senhor tem também provido para nós, mulheres, Senhor, como a Verônica, que está aqui hoje, se dispondo a nos ensinar, a compartilhar conosco aquilo que elas têm aprendido da tua parte. Nós te agradecemos pela vida dessas mulheres, e em especial hoje pela vida da Verônica, Senhor. Nós pedimos que o Senhor possa abençoá-la, retribuir o seu serviço, a sua boa vontade, retribuir, Senhor, o seu trabalho por nós, porque não deixa de ser um trabalho de ler, de estudar, de separar tempo, Senhor, de organizar ali a sua agenda para estar aqui com a gente hoje, nos servindo de forma gratuita, voluntária e amorosa, Senhor. Que o Senhor possa recompensar essa irmã com as tuas bênçãos, Senhor, com bênçãos que só o Senhor pode dar, com aquilo que o Senhor sabe que ela precisa, e que nós possamos nos lembrar dela em nossas orações como fruto da nossa gratidão. Nós te pedimos também que abençoe a palavra que ela trará hoje, guie, Senhor, o entendimento dela, a linha de raciocínio, para que ela possa trazer aquilo que ela se preparou, aquilo que ela se propôs a trazer, e que nós também estejamos de coração aberto, de ouvidos atentos, Senhor, que o inimigo não nos roube essa oportunidade de aprender tão, tão bem, Senhor, daquilo que o Senhor preparou para nós. Possamos estar conectadas, ligadas, com os ouvidos atentos para aproveitar e reter tudo que é bom que teremos hoje aqui. Nós te pedimos que abençoe as nossas irmãs que não puderam comparecer ou que não irão comparecer, Senhor, por imprevistos maiores, não por desprezar esse momento, mas porque realmente não puderam estar conosco. Que o Senhor possa abençoá-las, que o Senhor possa dar a oportunidade delas estarem conosco outras vezes. E tudo isso colocamos em oração diante de Ti. Abençoa o nosso momento agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Verônica, eu vou pedir para você se apresentar para nós, falar o que você achar que deve, como é a sua família, onde você faz parte, fala um pouco uma introdução aí acerca de você e depois fica à vontade para começar o estudo, tá bom? Eu vou estar aqui mediando. Às vezes o chat vai aparecer umas mensagens, mas não precisa se preocupar tanto com o chat. Qualquer coisa, depois você dá uma lida lá. E também o andamento, se você vai abrir para perguntas durante o estudo ou após o estudo, também você decide como prefere fazer, tá bom? Fala para gente. E lembrando as irmãs que quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, é só levantar a mãozinha lá embaixo, que a gente vai ficar de olho para dar a oportunidade também de vocês participarem, tá bom? Obrigada. Agora tá sem áudio. Tava com áudio, agora tá sem. E agora? Agora. Ótimo. Problemas técnicos aqui também. Essa luz aqui atrás incomoda vocês? Estou apontando para ela aqui. Pronto, perfeito. Bom, boa noite, né? Meu nome é Verônica Rodrigues, como a Tami me chamou, me apresentou. Eu estava aqui, enquanto ela falava, pensando no porquê que Deus me trouxe para essa oportunidade, né? Nós nos conhecemos através de uma amiga em comum, a Regiane,
Minha amiga Regiane é uma amiga de alguns anos já do Instagram, mas que eu nunca aprendo a dizer o sobrenome dela, porque, enfim, é um sobrenome muito chique. E a Regiane, maravilhosa, ela gosta de me mandar uns desafios, né? E eu fiquei me perguntando, nossa, por que que a Regiane lembrou de mim para falar do ceticismo? Tem tudo a ver com aquilo que eu acabo falando insistentemente lá aos pais no Instagram, quando eu falo sobre a questão da doutrinação, né? Muitas mães têm esse dilema quando os filhos vão para a escola. Nos Estados Unidos, a gente vê muito o dilema quando se vai para a universidade. Aqui é quando vai para a escola mesmo, as coisas começam mais cedo. Então, acaba que essa questão do ceticismo é uma das estratégias mais usadas, né, pelos doutrinadores para tragar os nossos filhos na mais tenra idade. Então, deixa eu me apresentar primeiro, né? Como eu disse, meu nome é Verônica Rodrigues, eu sou uma serva do Senhor há 20 anos em processo de restauração, também casada há 20 anos, o Senhor me trouxe ao conhecimento da sua verdade absoluta através do meu esposo, e nós estamos há 20 anos casados, é o tempo que eu tenho de conversão, o Senhor tem sido misericordioso conosco até aqui, nos deu 3 filhos maravilhosos, né? Outros 3 que ele só me permitiu ter no ventre nas primeiras semanas e depois recolheu, mas temos hoje o Mateus, de 18 anos, a Isabela, de 10, e o Benjamin, de 1 ano e 9 meses. E lá no Instagram, além de falar sobre a questão da doutrinação, com uma cosmovisão bíblica, eu também tento compartilhar um pouco disso, da maternidade, da vida com Deus, para encorajar aí, tentando praticar um pouco do que diz Tito, as mais velhas ensinem as mais novas, né, a amar os seus maridos, cuidar dos seus filhos, do seu lar. Eu tenho 40 anos, né, sou professora de português e espanhol por formação, mas o que eu gosto mesmo é de servir ao povo de Deus e compartilhar um pouco do que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, porque nós vivemos de milagre em milagre, né? Os meus 3 filhos são milagres do Senhor e Deus tem me dado a oportunidade de compartilhar um pouco disso através dos canais que Ele vai abrindo para a gente, né? Pelas redes sociais. E essa é uma oportunidade a mais. Eu espero poder servi-las, né, da forma que o Senhor deseja que seja feito. Bom, caso vocês tenham perguntas que queiram ou queiram fazer algum comentário à medida que a gente vá avançando aqui pelo capítulo, fiquem à vontade, tá? Como disse a Tânia, é só levantar aí a mãozinha, ela vai fazendo a mediação. Não me importa se vocês interrompam. Eu não quis trazer slides ou coisas do tipo, primeiro porque eu não sou muito, como eu disse, né, conhecedora da plataforma Zoom. E segundo, porque eu preferia dar uma característica mesmo de uma conversa mais informal, digamos assim, e deixar vocês mais à vontade, inclusive, para as devidas interrupções, caso desejem. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que eu tinha muito preconceito com esse livro. Eu disse para a Tami, não, eu não li. E mais uma pegadinha da Regiane, né? Porque eu ouvi falar muito sobre o livro. Primeiro porque ele é prefaciado por uma das minhas autoras prediletas, né? A Nancy Pearcey. Ela é maravilhosa, ela é autora desse outro livro aqui, Verdade Absoluta, que eu acho que todo cristão tem que ler. E quando eu vi que era prefaciado por ela, eu, nossa, uau, né? E da Trinitas, que é uma editora aí que tem bastante coisa legal, mas que também tem umas escorregadas com relação ao capítulo feminismo, né? Que está muito bem entregue, inclusive. Mas, quando eu soube disso, né, por amigas de muita confiança, eu disse, mais um livro cristão que vai passar pano para o feminismo, que é uma grande bobagem, né, e uma coisa muito triste. Por isso eu tinha preconceito. Mas, também, Janane. Mas acontece que Deus vai lá e diz, você vai ler. Eu já li tanta coisa, né? Eu digo, eu já li as próprias feministas, por que não? E me surpreendi positivamente, assim, eu acho que ela tem sido muito didática. Eu li comecei pelo capítulo 7, evidentemente, porque foi a missão que me foi dada, mas também tive que ler o anterior, porque eu acho que é importante a gente partir de onde vocês pararam, né, a questão do naturalismo. E ela é muito didática, ela é muito
incisiva e muito pontual, no sentido de que ela vai exatamente onde a gente precisa focar, já que são temas muito amplos, né? Se a gente for parar para pensar, ela abarca aqui nesse livro, nesses poucos capítulos, muitas temáticas profundas, né? E que realmente são estratégias do inimigo para tragar nossos filhos, justamente levando em consideração a falta de maturidade, né? Eles já estão ali, em sua maioria, bebês na fé, quando não ainda sequer são convertidos, né? Estão ali sendo discipulados no dia a dia, mas filho de crente não é crentinho, então a gente precisa fazer a obra de semear, lançar a semente, mas esperar que o dono da seara faça com que essa semente caia em boa terra e germine a seu tempo, né? Então, quando a gente vê ali no capítulo 6, em que ele vai falar sobre o cérebro é confiável, né? E aí ele vai fazer uma volta pelo naturalismo, essa ideia de que as coisas materiais são mais importantes. Naturalismo, ele diz na página 114, é a crença de que as causas naturais são suficientes para explicar tudo no mundo. E o materialismo, a crença de que a natureza é tudo que existe, né? O materialismo, a gente pode falar de um materialismo ah, filosófico, a gente pode falar no naturalismo filosófico, no naturalismo materialista, né? Esse naturalismo materialista, ele é muito forte nas escolas, nos materiais didáticos, principalmente, né? E eu já quero deixar recomendado para vocês um destaque que está no meu Instagram, que tem a participação especial do meu filho mais velho. Uma das minhas principais motivações para falar sobre doutrinação, embora isso acabe desagradando a muitos colegas de profissão, porque entendem que um professor não pode falar sobre essa temática, foi exatamente ver o meu filho sendo alvo de doutrinação e de hostilização por ele ser cristão, né, e por defender seu ponto de vista cristão durante as aulas virtuais que nós tivemos aí durante a pandemia. E pasmem, né? Uma das aulas mais polêmicas, que inclusive eu precisei intervir e assumir o lugar do meu filho no teclado, no debate que aconteceu, era de um professor que se dizia cristão, em que ele questionou o formato da família, por ele chamada de família tradicional, que nada mais é do que a família bíblica, como Deus desenhou para ser. E normalmente, né, eu pedi que o Matheus participasse do meu Instagram nesse momento para me responder sobre a dúvida de uma seguidora que perguntava como ensinar para o filho, né, que a teoria criacionista é mais válida do que aquela que a escola estava trazendo no livro didático, que era evolucionismo, né? E aí o Matheus faz ali uma excelente explanação. Depois, se vocês quiserem, me falem por lá, ou eu posso mandar para a Tami o link do destaque, em que ele dá uma aula bem interessante, né? Não é porque seja meu filho, sobre como refutar essa questão. Mas o fato é que, para os naturalistas, materialistas, né, a gente vai ter a fé como algo supersticioso, né? Eles vão tentar reduzir a fé a algo que não é digno de confiança. Só que quando a gente para pensar, tudo isso vai de encontrar a um conceito, né, que é o que a Nancy vai falar incisivamente no livro Verdade Absoluta, que é a questão da cosmovisão. Nós sempre vamos partir de uma cosmovisão, seja ela qual for, né? Não existe neutralidade, isso é uma grande falácia. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que não há neutralidade. E a cosmovisão, ela tem o intuito, né, a forma como, grosso modo, definindo de forma bem simples, a cosmovisão é a forma como nós enxergamos o mundo, né? Mas de uma forma mais específica, é como nós explicamos a criação de todas as coisas, o que foi que aconteceu para que essas coisas perdessem ali o seu objetivo inicial, né? Seria a queda, e como seria a restauração pós-queda dessa criação. Então, todas as correntes filosóficas que a gente tem, o ateísmo, o criacionismo, o evolucionismo,
gnosticismo, todos eles vão partir de buscas por essas três respostas: como se deu a criação, como se deu a queda e como se dá a redenção. E, né, lamentavelmente, para alguns, a gente, enquanto cristãos, podemos ser chatos, mas a gente está coberto de razão, porque a cosmovisão bíblica ela é perfeita na explicação desses três aspectos, né? A gente sabe que há um Criador, a gente sabe que houve a queda e por isso as coisas foram deturpadas, perderam ali o seu brilho inicial, conforme Deus havia criado tudo perfeito. A gente vê em Gênesis que quando Deus criou todas as coisas, ele viu que era muito bom, especialmente quando ele faz o primeiro casal, né, Adão e Eva, com a entrada do pecado, a queda do homem e da mulher. A gente tem o pecado ali passando a ser tratado como pecado original, desde a concepção, todos nós somos pecadores, né? E aí a gente tem a redenção através de Jesus, que também já é anunciado em Gênesis. Essa é a nossa cosmovisão. Mas o que que o mundo tem feito, né? E aí a gente vai para o tema, todos se propõem, exatamente. A gente vai para o tema do nosso capítulo 7, né? Que é a questão do ceticismo. E aí, através desse ceticismo, né, ele vai buscar respostas para essas três coisas, a questão da criação, da queda e da redenção, onde, né? O capítulo inicia com o título Eu creria em Deus se ao menos existisse alguma sombra de evidência. E aí a primeira coisa que você se faz diante de um argumento como esse é como assim? Né? Que tipo de evidência você precisa, além das que estão ao nosso redor? Quando a gente vai para as Escrituras, a Bíblia nos diz que a criação, né, ela testifica sobre Deus. Existe a revelação do Senhor de forma natural, através da sua criação, e a revelação do Senhor através da sua palavra. E aí a gente vai colocar, inclusive, naquele conceito de graça comum, que é esta graça que alcança todas as pessoas, todas as criaturas do Senhor, independente de convertidas ou não, são alcançadas pela graça comum, que é justamente a graça de um Deus gracioso, generoso, que faz com que o sol surja e se ponha diante de bons e de maus, né? Que permite que a chuva acabe abençoando ali bons e maus. Então, nós também temos essa revelação do Senhor que se deixa conhecer por todos. Daí, inclusive, o entendimento de que não há ninguém que possa ser considerado indesculpável, né? Que você muitas vezes entra naquele dilema, mas como que a tribo lá nos Cafundó do Brejo vai acreditar em Deus se eles nunca tiveram acesso a uma pregação, a uma Bíblia, a natureza, a própria criação, né? Faz com que o homem entenda que há um Criador. Tanto é que, desde o princípio, a gente volta no tempo, o homem sempre procurou a explicação, né, para a criação de todas as coisas e sempre teve essa necessidade de se conectar ao transcendente. Por vezes fez isso da forma errada, crendo em falsos deuses. Mas essa busca deixa claro que em nosso DNA existe aí uma lacuna, um buraco, que é exatamente do tamanho de Deus para preencher. Né? E que, por vezes, nós tentamos preencher de diferentes formas, com diferentes estratégias, e que só vai conseguir o êxito quando se preenche da forma correta. O capítulo do nosso estudo, né, o capítulo 7, ele vai começar falando sobre um debate de dois estudiosos, um cristão e um crente, né, em que eles vão falar ali sobre a veracidade do Novo Testamento. E o que a gente percebe, né, através desse debate, dos argumentos que ele apresenta aqui, primeiro é que o que está ali contrário às Escrituras, um dia foi um sólido defensor da fé. Né? Só que a sua fé, a gente está na página 134, a sua fé na inerrância bíblica foi desafiada a partir do seminário de Isso, de Princeton.
Ele foi desiludido, ele se afastou da fé, e aí ele passou de um cristão fundamentalista a cético fundamentalista. É um caminho que é percorrido por muitos ateus ao longo da história. Só um momento, Verônica. Ana Tá, Paula, teu microfone está ligado e está interferindo aqui a desculpa. ligação. Nada, mas sim. Então, posso continuar? Sim. E aí a gente vai ter, inclusive, aqui uma coisa bem constrangedora, eu diria, né, para o Ehrman, que foi feita uma gravação desse debate e ah, ele omitiu da gravação que foi disponibilizada depois o trecho em que ele era confrontado a respeito da veracidade do Novo Testamento, das Escrituras. A gente tem aqui que ele vai. A única forma como ele conseguia rebater aquele que questionava, que afirmava a veracidade, era, mas como saber com certeza? Ele não tinha argumentos, né? A forma que ele encontrou de tentar fazer com que o Novo Testamento tivesse a sua confiabilidade questionada foi exigir uma comprovação que não se exige de nenhum outro tipo de literatura, né? Porque existem parâmetros, e aí eu acho muito interessante que ela vai explicar para a gente, né? Nós somos leigos. Não entendi. Qual é a grande sacada aqui desse debatedor, né? E aí, porque ele pediu 10 manuscritos, todos copiados diretamente do original do Evangelho de Marcos, em até uma semana desde a sua composição, certo? E aí, quando a gente vai se debruçar aqui sobre os argumentos da nossa autora, ela vai dizer que ele exigiu evidências que não existem para nenhuma obra. E eu acho maravilhoso que ela diz que historiadores vão determinar a autenticidade comparando dois elementos: o número de manuscritos recuperados e o intervalo de tempo entre os registros originais e suas cópias. Nenhum escrito antigo atende mais a esses dois quesitos do que a Bíblia, né? Do que os escritos que vão servir ali para nós de Novo Testamento. A gente vai ter que são cerca de 24 mil documentos antigos do Novo Testamento. Para a gente ter uma comparação, o segundo colocado nesse ranking, digamos assim, seria a Ilíada, né? Que só tem 1.900 cópias. E em terceiro lugar está Histórias de Heródoto, com 106 cópias. Aí, quando a gente vai falar sobre o intervalo de tempo entre os manuscritos e as primeiras cópias, o tempo referente ao Novo Testamento é contado em anos ou décadas. Já esse mesmo tempo referente a todas as outras literaturas antigas é medido em centenas de anos. E aí o Herman veio e pediu um lapso temporal de semanas. Isso não existe. E aí a pergunta que nós podemos lançar para os nossos filhos diante de argumentos como esses, que certamente eles vão ouvir por aí, pela escola, pelos professores que se dizem cientistas, né? Apegados à ciência, à verdade. Eu vou já falar sobre a ciência que tem virado uma religião, né? A gente vai poder dizer isso, olha, a, o Novo Testamento, se for considerado indigno de desconfiança, né? Se ele for considerado indigno de confiança, se for algo, não, o Novo Testamento não é confiável porque não atende aqui aos quesitos do Ehrman. Ele não tem ah, cópias feitas ali no número razoável que ele pediu, de 10 manuscritos, em questão de semanas ali de diferença, né? Só que ah, nenhum outro documento tem. Então, se você vai dar legitimidade a esse argumento de que, por essa razão, o Novo Testamento não seria confiável, nenhum outro documento seria. E por que outros documentos estão sendo considerados válidos quando não atendem com a mesma exatidão esses quesitos como o Novo Testamento atende, né? Então, se a gente vai descartar o Novo Testamento, vamos descartar todos os demais livros, todos os demais corpos de literatura antiga pela mesma razão, pelos mesmos critérios, né? Sejamos honestos. É a honestidade científica que eles tanto pregam, mas que parece só funcionar quando lhes convém, né? E aí, o que a gente vai ter aqui?
ela vai nos lembrar algo que me fez pensar sobre uma palavra que está em Mateus 7:6. Com o ceticismo radical, evidência nunca é o verdadeiro problema. Eles não estão procurando evidência, né? Eles simplesmente não querem crer. Quando a gente é professor, eu sempre defendi que eu não posso ensinar algo a quem não quer aprender. Você precisa da disposição do aprendiz para ensinar algo. E se ele se fecha, se ele não quer aprender aquilo, raramente você vai ter êxito. É até possível que ele aprenda, mas vai descartar, porque o nosso cérebro, ele vai fazer o quê? Ele vai guardar aquilo que parece importante e o que não, ele vai desconectando ali e vai ocupando aquele espaço com coisas que aparentemente seriam mais importantes, né, no nosso escalonamento. Então, você não vai convencer, não adianta discutir com quem não quer, com quem não está disposto a realmente pensar sobre o que você está dizendo. Ah, existem debates que são infrutíferos, e esse pode ser um deles, né? É importante que a gente perceba onde a gente está se metendo. E a palavra está em Mateus 7:6 e diz assim: Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem e voltando se vos despedacem. Isso eu aprendi, né, especialmente como mãe, que o meu. A gente vê na internet muita gente com a ânsia de mudar o mundo. Não sei se vocês já perceberam isso, mas parece que todo mundo quer mudar o mundo. E assim, eu fico muito preocupada porque, como cristã, eu não espero que o mundo melhore. Eu espero que o mundo rua e que Jesus volte e estabeleça novo céu e nova terra. Então, quando alguém diz, mas as coisas vão melhorar, bom, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que vai ruir, que vai piorar, que a tribulação vem, né? E aí, enfim, eu estou preparando os meus filhos, ou tentando preparar os meus filhos para dias difíceis, para os dias em que a fé de muitos esfriará, que, se possível, o inimigo enganará até os eleitos, né? Então, para que chegue, de repente, uma época em que eles não poderão ter uma Bíblia ou ir a um local de grande ajuntamento para cultuar a Deus com os irmãos, em que as nossas liberdades de ameaça de morte. E aí, eu não estou atrás de mudar o mundo, eu estou atrás de cuidar daqueles que o Senhor me confiou. E há três almas eternas ali, né, na minha sala, nesse momento, que estão sob os nossos cuidados, meu e do meu esposo, né, a quem o Senhor atribuiu a missão de discipular. Eu acho que já é uma missão grande demais para eu tentar mudar a humanidade lá fora, né? Essa foi, inclusive, uma das razões pelas quais eu entendi que mais importante do que eu querer mudar a vida das pessoas nas salas de aulas onde eu estava era me voltar para o meu lar e investir pesado na formação dos meus filhos, né? A partir do momento em que eu vi que eu não conseguia mais conciliar as coisas da forma que achava que seriam interessantes. Então, a gente precisa primeiro pensar, né? Aqui nós estamos lançando as pérolas, as coisas santas, são aos porcos, eles vão pisá-las, né? Então, quando a gente procura a apologética da Mamãe Úrsula, e eu acho maravilhoso que ela deixe claro aqui que é um livro voltado para mães, a gente está preocupado em formar os futuros ou os discípulos em formação, que são os nossos filhos, né? E não tentar convencer os sete. A nossa intenção de aprender sobre o ceticismo não é mudar a cabeça do cético, mas é evitar que o nosso filho se torne um deles. Então, ele vai começar aqui com uma breve história do ceticismo, e o ceticismo ele é antagônico à fé, né? Eu lembrei também, quando vi isso, de Hebreus 11:1, que inclusive ela vai mencionar, né, no texto. Hebreus 11:1, que vai nos dizer: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É o firme fundamento. Então, é realmente antagônico ao ceticismo. Você não crê num fundamento enquanto você é cético, no sentido do cético radical, que é o que ele vai tratar aqui, né, como ceticismo que devemos combater. Porque é muito interessante também que ela vai dizer que nem todo ceticismo é ruim, né? A gente precisa reter o que é bom, como diz a palavra de Deus, e lançar fora o que é mal.
ao ceticismo positivo. A gente precisa treinar os nossos filhos para que eles sejam questionadores, de modo que eles não aceitem tudo que ouvirem lá fora como verdade, né? Mas isso só é possível se eles têm um sólido firmamento. A gente precisa semear a palavra de Deus, precisa testemunhar da palavra de Deus no nosso dia a dia, justamente para que os nossos filhos saibam distinguir aquilo que é verdadeiro daquilo que é embuste, daquilo que é falácia, daquilo que é mentira, né? Então, ele vai falar sobre a breve história do ceticismo, falando sobre o naturalismo gerar uma confiança antinatural nas capacidades da ciência. Ele vai nos dizer que ah, quando você olha para o naturalismo, você vê, como eu disse no início, né, a cosmovisão, ela meio que nos faz instituir religiões, né? A gente tem, se eu não creio no cristianismo, eu vou crer em alguma outra coisa. E então, quem vai defender o naturalismo vai buscar as respostas que nós encontramos na verdade absoluta da palavra de Deus em outros lugares. E vai querer dar à natureza, à matéria, uma capacidade científica que excede a sua capacidade, que vai além daquilo que ela responde. E é muito interessante porque quando a gente vai lá para a teoria de Darwin, né, em A Origem das Espécies, que a propósito, Darwin não tinha o interesse de, com isso, questionar a existência de um criador. Em primeiro lugar, Darwin não admite que não há um criador. Ao contrário, ele chega a sugerir que há sim um criador por trás de tudo, né? Que não seria possível que tudo se firmasse de forma absolutamente espontânea. Precisamos lembrar também que Darwin não tinha os mecanismos científicos que hoje se tem. Nós já deciframos o próprio genoma humano, né? E tanto é que grandes mentes, e a gente vai ver aqui até em uma estatística, mais de 60% dos prêmios Nobel, né, da área ali das ciências, são de homens tementes a Deus, homens e mulheres tementes a Deus, né? Crentes, pessoas que creem que há um Criador de todas as coisas. Então, você não é cristão, então defende o naturalismo, você adota isso como sua religião. E a pergunta que nós precisamos lançar já de cara é por que que você pode defender o seu fundamento e eu não? É o que a Nancy diz, né? Nós fomos convencidos a deixar a religião, a fé, na esfera privada, né? E a ciência, essa constituída pelos homens, é que vai trazer as respostas para o público, o que é um grande erro, porque as sociedades mais desenvolvidas do planeta até hoje são justamente aquelas firmadas na moral judaico-cristã. É onde há liberdade, é onde a ciência se desenvolveu. A boa ciência, ela está ligada ao cristianismo. A boa ciência, ela não é inimiga da nossa fé. Ela é uma aliada, ela confirma que há um criador, né, um designer inteligente que faz todas as coisas. Então, primeiro, a teoria de Darwin, ela não buscava negar a existência de Deus, ele buscava explicar como as espécies teriam supostamente evoluído, né? Partindo de uma ideia de evolução. E por que que ela se tornou tão famosa, né? Se a gente vai observar a data, a teoria de Darwin, a origem das espécies, ela é posterior ao Manifesto Comunista. Então, nós tínhamos ali Marx tentando implementar na cabeça das pessoas uma ideia de que o paraíso seria na Terra através da instituição de um regime comunista, em que todos teriam acesso às mesmas coisas, da mesma forma igualitária. E ele dizia que a religião era o ópio do povo, era uma invenção para que as pessoas justificassem seus sofrimentos às custas da vontade de um ser superior, né? Então, para eles se usava esse argumento da religião para consolar as pessoas a respeito de suas mazelas, para mantê-las conformadas diante das injustiças. Então, para
há outros que vão dizer que Marx era satanista, né? Existem livros que falam isso também. Mas fato é que a teoria de Darwin, na verdade, ganhou a publicidade que ganhou porque ela servia bonitinho a ideia que os materialistas, né, necessitavam ali para endossar cientificamente o Manifesto Comunista, que defendia a não existência de Deus, né? Então, na verdade, a gente tem essa conveniência, digamos assim, para que o evolucionismo ganhasse tanta força, porque é uma teoria também, segundo a Nancy vai mostrar maravilhosamente bem aqui, cheia de falhas, cheia de erros grosseiros. Há imagens que estão aí nos livros didáticos até hoje, né, querendo comprovar, por exemplo, que no período evolutivo das espécies não havia diferença entre várias espécies, né? Ele traz aqui uma figurinha que certamente muitas de vocês já viram, né? Essa daqui, tentando mostrar que não havia muitas diferenças no desenvolvimento embrionário de diferentes espécies, mas depois descobre-se que isso aqui é uma imagem falsa. Né? E existem outras também que ela vai apresentar aqui no livro, por isso que eu disse que todo cristão tem que ler, porque ela desmascara mesmo. Né? Então, a gente precisa ver que, bom, toda teoria que se volta contra o cristianismo tem características de religião também, né? Porque elas precisam, há uma lacuna. A teoria evolucionista vai tentar justificar aquilo que não explica como um elo perdido. Olha que maravilha, que coisa mais conveniente. Não, o que eu não consigo explicar é um elo perdido. Tá, isso é ciência. Por isso não pode ser questionado, mas a fé pode. E aí ele vai falar, Hume, né, ela vai citar um filósofo que defende a questão do naturalismo. Hume basicamente quis dizer que sem medir, contar, experimentar, a fim de provar que algo é verdadeiro ou falso, não há palavras bonitas que o torne real. Quantas coisas a gente vai conseguir, não consegue fazer o que o Hume precisava para que pudéssemos considerar real? As próprias emoções, as questões emocionais, as questões psicológicas, são coisas que a gente não explica, não consegue medir, não consegue contar, não consegue experimentar ali dentro de um laboratório, por um tubo de ensaio, né, para fazer verificações. Por isso deixam de ser reais, deixam de ser verdade. Então, o que a gente vai ver aqui? Que o ateísmo é primo do ceticismo, né? Ele bebe dessa fonte do não crer. E é interessante que tanto um como o outro vão querer vestir aquela roupa de credibilidade, porque estão atrelados ao que é científico. E para eles, a ciência explica todas as coisas, o que também não é uma verdade. A ciência ela se baseia em hipóteses. Até hoje, o nome é teoria da evolução, ou seja, não se comprovou que aquilo realmente se dá dessa forma. Assim como querem chamar de teoria criacionista quando admitem, né, que ela é uma teoria. No entanto, se a gente fosse colocar ali as comprovações, a Bíblia, como livro histórico, vai comprovar muito mais, trazer muito mais respostas do que a teoria evolucionista de Darwin, que, a propósito, como também vai nos dizer aqui a autora da apologética da Mamãe Ursa, serviu para grandes episódios horrendos da nossa história universal, né? Para a questão da eugenia, que tanto serviu de combustível para os experimentos nazistas com os judeus nos campos de concentração durante a Segunda Guerra. Hitler se inspirou na teoria da evolução, essa teoria de que há raças superiores, né? A teoria da evolução vai alimentar essa também errada, equivocada teoria de que há raças melhores, superiores. Então, o Hitler bebeu dessa fonte para fazer aquelas coisas horrorosas, horrendas com os judeus. E a Planned Parenthood, que é aquela clínica que supostamente é uma clínica de controle de natalidade, né? Mas que ocasionalmente está ali nos bairros onde estão concentradas as pessoas negras e
hispânicas nos Estados Unidos, também, né, Margaret Sanger tinha um perfil absolutamente eugenista, né, de buscar fazer uma limpeza social, descartando as pessoas que fossem julgadas dessas raças inferiores. É a mesma lógica que funciona na cabeça de quem quer defender a eutanásia. Ah, tá doente, tá estado vegetativo, mata. Ah, vai nascer com alguma demência, vai nascer com alguma limitação, com alguma síndrome, não, aborta, né? Então veja só que coisa, né? A teoria evolucionista tão endossada pelos pseudocientistas é a mesma teoria que serve para defender essas coisas absolutamente desumanas ao longo da nossa história antiga, né, mais antiga e atual também, já que atualmente há uma grande defesa tanto do aborto como da eugenia. Tudo isso às custas dessa teoria que está ali diretamente ligada ao ateísmo, né, a questão da teoria da evolução. E aí ela vai falar sobre as implicações do ceticismo, né? Primeiro, ela ressalta aquilo que eu já disse, existe uma dose de ceticismo saudável, e vai dizer que ser cético significa questionar o que lhe é apresentado. Por isso que não é algo ruim só porque você é cético. Não, eu sou cética sobre várias coisas. Isso é uma forma inteligente de fazer a triagem do que é bom e do que é ruim, do que é confiável e do que não é confiável. É importante que a gente tenha essa postura e ensine os nossos filhos a ser questionadores, porque nem sempre seremos nós as pessoas ali a estarem transmitindo para eles aquele conhecimento, aquelas ideias. Especialmente, né, a gente tem a escola, a gente tem as redes sociais cheias de influenciadores experientes e especialistas em muitas coisas, né? Nossos adolescentes, principalmente, eu costumo dizer que a adolescência é a fase em que os pais relaxam mais e é também a fase mais delicada, né? Porque, não é mais criança, não precisa mais do cuidado, né? Ele não vai mais causar aqueles sustos, se envolver com acidentes, é mais autônomo. No entanto, é exatamente a fase em que ele carece da afirmação dos pares, né? Dos grupos. E é também quando, muitas vezes, os pais deixam de ser as grandes referências e eles buscam referências em outras pessoas. Daí a importância de sermos mães estudiosas, né? Eu digo sempre para o Matheus, o meu mais velho, que eu vou dar trabalho para ele me passar a perna, né? Porque eu não quero que ele fique mais inteligente do que eu, para ele não dizer, minha mãe está falando bobagem. E aí a gente fica brincando, às vezes debatendo umas coisas, né? Mas por quê? Porque é importante que ele faça esse questionamento. A gente não deve se aborrecer com os nossos filhos quando eles nos questionam, quando eles nos desafiam em busca de resposta, né? Quando eles nos colocam numa saia justa. Às vezes a gente não tem a resposta, gente. Nós não temos respostas para tudo. E aí a gente precisa ser humilde e admitir, olha, meu filho, eu não sei, mas vamos pesquisar e vamos descobrir, né? E aí sim, nós vamos construir diariamente, através dessas oportunidades, essa confiança, né, de que sim, nós somos um lugar seguro para buscar as respostas também. E uma criança que entende como descobrir, ela vai dizer aqui na página 137, a verdade, ela está preparada para uma fé muito mais durável do que a de uma criança que é meramente apresentada à verdade. Existem inúmeros estudos aí que apontam, né, que quando um jovem cristão entra na universidade, no caso dos Estados Unidos, 60% deles se desviam da fé. E aí a gente pergunta, o que está acontecendo? Né? Por que esses jovens estão se desviando da fé? Também, verdade absoluta, ela vai afirmar essa questão. Né? Exatamente, nós temos caído nesse papo furado de que a fé ela é algo particular. Aquele ditado, né? Fé, futebol e política ninguém discute. Discute sim, né? É, existem várias verdades. Vocês vão, se eu não me engano, vão estudar na próxima semana sobre o pós-modernismo, exatamente. Né? Eu não quero entrar aqui no tema da outra participante. Mas esse relativismo, né, de que há verdades, todos os caminhos levam a Deus, é, e uma série de outros jargões que vão sendo apresentados aos nossos filhos,
e que a ciência dá respostas para o público e a religião tem que ficar ali guardadinha na gaveta do particular, porque senão você vai ofender as pessoas que não compartilham da sua fé. Isso é um grande problema. E aí a gente vai ensinando para os nossos filhos que a fé é algo que não pode ser comprovada, é algo que não tem confiabilidade, né? Que você não tem como defender. E aí ele vai entrar na universidade, vai encontrar lá aqueles cientistas com aquele currículo Lattes enorme, cheio de pesquisas, de premiações, de bolsas, de incentivo à pesquisa, que sabem de tudo. Quem assistiu, né? Deus não está morto um. Fantástico aquele filme. Eu sou muito fã daquela trilogia, Deus não está morto, porque ela ilustra perfeitamente o porquê que acontece, né? A gente cria filhos a crerem, de modo que eles creiam só porque é a verdade. Ah, não, porque é a verdade, porque Deus, é isso mesmo, né? Ah, muitas vezes a gente constrange os nossos filhos a não buscarem respostas como se fosse pecado, né? Menino não questiona, Deus não precisa se explicar. Quando há muitas respostas para serem buscadas de fato, né? E se nós temos tanta confiança na fé que nós apresentamos aos nossos filhos, nós não devemos ter medo de que eles busquem as respostas, porque eles vão encontrar as respostas, né? E que sejam as respostas certas, as verdadeiras. E daí a necessidade de uma boa apologética. Os nossos filhos devem sim ser questionadores, devem sim buscar respostas, devem querer saber a razão daquilo em que creem, né? Então, é importante que a gente desenvolva neles esse ceticismo saudável, que é diferente do hiperceticismo radical que ela vai falar, né? Esse ceticismo que recusa evidências razoáveis e exige provas acima de qualquer dúvida possível. A certeza absoluta ela só pode ser alcançada em matemática e lógica. No mais, há sempre espaço para incertezas. Existem coisas que a gente vai ter como dúvidas, né? Existem respostas que transcendem a nossa capacidade de compreensão. E não é porque uma criança, por exemplo, não consegue compreender como os bebês são feitos, que os bebês deixam de ser feitos da forma que são. Da mesma maneira, não é porque eu não consigo compreender certos desígnios de Deus que vão deixar de ser os desígnios de Deus. Então, mais importante do que a dúvida, né, que os nossos filhos, ou que nós mesmos possamos ter em relação à fé, e às vezes temos dúvidas, né? Mais importante do tema da nossa dúvida é a motivação. É natural que tenhamos dúvida, mas qual é a motivação da nossa dúvida, né? Por que que nós estamos questionando? Por que que nós estamos duvidando daquele aspecto? Isso é o que deve ser a nossa fonte de preocupação, né? Há momentos em que duvidar das próprias dúvidas pode ser a coisa mais racional a se fazer. Então, eu já me questionei se, poxa vida, será que Deus existe mesmo? Ai, meu Deus, será que isso tudo realmente foi uma coisa que desenvolveram ao longo da história e a gente passou a crer? Mas aí você começa a pensar, não, por que eu estou me perguntando isso? Olha para as evidências, né? Para pensar qual é a outra profissão de fé, qual é a outra religião em que as pessoas morrem, escolhem morrer comidas por leões, cerradas ao meio, transformadas em tochas, né? Empaladas, cozidas vivas. Os apóstolos, todos eles foram mortos, à exceção de João, que morreu ali no exílio, né? Velhinho. Todos os apóstolos tiveram mortes cruéis. Quem morreria por um mito daquela forma, né? Quem iria até o final por uma mentira? Então, não dá, né? Não tem como você não acreditar naquilo que, caramba, na igreja, né? Nos nossos irmãos, o que eles passaram. E os grandes milagres que nós vivemos na nossa vida também, né? Coisas que só Deus explica, né? Mas que ninguém explica Deus. Então, a gente precisa pensar sobre isso, né? Sobre as motivações muito mais do que sobre as dúvidas. Mais adiante, ele vai falar, então,
Nós não testamos os documentos históricos da forma como eles querem testar a Bíblia, né? Eles não são provados como são as realidades na física e na química. As pessoas tratam a Bíblia como se ela fosse o único documento histórico que necessita dar esses tipos de provas que são exigidas dela, né? Então, ao trancafiarem e traficarem hiperceticismo aos seus filhos, os hipercéticos podem aparentar a fria voz da razão, mas eles não têm essa fria voz da razão. Na verdade, se alguém deseja saber algo com absoluta certeza, ele, na verdade, está querendo desqualificar a nossa fé. O objetivo do cético é constranger o, que não o que é cético em relação à descrença, né? O cético ele tem o objetivo de ridicularizar a fé. E aí, por que ele vai fazer isso? Porque ele sabe que o cristianismo, qual é o maior alicerce do cristianismo? Né? O que difere o cristianismo das outras religiões? É a morte e ressurreição do Deus encarnado, Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? A trindade é algo que a nossa capacidade, muitas vezes humana, limitada, tem dificuldades de compreender, mas mais que isso, né? Sem ressurreição não há cristianismo. Jesus ele não reencarnou, ele ressuscitou, ele venceu a morte para que nós também pudéssemos vencê-la, né? Através da nossa entrega a Ele como nosso Senhor e Salvador. Se eu não tenho como comprovar, né, a questão da ressurreição, da forma como eles querem que pode ser provado a matemática e a física, ou a química, um experimento laboratorial, como é que eu vou sustentar o cristianismo sem a questão do milagre da ressurreição, né? Se alguém deseja saber algo com absoluta certeza, os milagres vão ser as primeiras coisas a serem descartadas, porque a essência do milagre é ser algo que não se explica. Quando você vai a um médico e você é curado, eu gosto muito daquele filme, eu acho que é Milagres no Paraíso, de uma menininha que tem uma doença, e aí ela cai numa árvore, dentro de uma árvore, e quando ela está lá dentro dessa árvore, ela tem uma visão, enfim, naquela visão, Jesus falou com ela que ela seria curada. E ela estava desenganada pelo principal, o médico mais importante do planeta, especialista na doença dela, e ele diz que foi um milagre, né? Ele não tinha, ele não usa a palavra milagre, ele inclusive diz isso para a mãe, mas ele diz que é algo que a ciência não explica, certo? Então, daí a ênfase, né, dos céticos, que são os ateus, né? E é tão importante que a gente faça essa relação, que esses hipercéticos radicais são os ateus. E daí eles tentarem, por todas as maneiras, fazer com que a nossa fé seja desqualificada. E como fazer isso? Pedindo comprovação de algo que é, em sua natureza, não comprovável, que é um milagre, né? Por isso se chama milagre. E o principal milagre dele, se você nega os milagres, você vai negar a ressurreição de Cristo, que é o milagre do qual depende todo o evangelho. Ou seja, estamos em meio a uma batalha espiritual, né, pela alma dos nossos filhos. Se os nossos filhos engolirem a mentira do ceticismo radical, nenhuma das nossas respostas vai ser considerada válida. Se os nossos filhos acreditarem que é necessário uma comprovação científica, tal qual se tem na física, química e matemática, né, para a fé cristã, que é baseada em milagres, que são coisas inexplicáveis pela lógica humana, nada do que a gente diga para os nossos filhos, que teriam se tornado céticos radicais, tais quais aqueles a quem eles deram ouvidos, seria suficiente para explicá-los, né, ou deixá-los satisfeitos. E aí, uma outra coisa que eu acho bem interessante é que ela fez uma distinção entre os antigos ateus e os novos ateus. Isso aqui, para mim, é uma novidade, eu não sabia dessa distinção, né? Em que a gente tem um marco temporal
que é o 11 de setembro, né? Em que a gente tem aqueles atentados, né? Do 11 de setembro lá nos Estados Unidos, que dividiu a história do ateísmo. Até então, nós tínhamos o que ela vai chamar de antigos ateus, que eram pessoas honestas, né? Eles diziam, o que está lá no quadrinho da página 141, não a Deus. Pronto. Eles negavam a existência de Deus. Já, e aí quando se ia debater com um cristão, o que é que o cristão, num debate são ideias opostas que se confrontam. Qual é a oposição a não a Deus, a afirmação de não a Deus? É que há Deus, certo? Só que de 2001, de 11 de setembro de 2001 para cá, a gente tem um novo grupo de ateus, né, que ela vai chamar de novos ateus, que vão definir de outra forma esse ateísmo, né, e de quão dispostos eles estão de admitir que são ateus. Se os ateus antigos não tinham nenhum problema em admitir a sua descrença, os ateus novos, eles brincam com as palavras, né, de modo a não admitirem de forma aberta a sua descrença. O que que eles dizem? Que falta-me fé em Deus. Eles não negam que Deus existe. E aí, o que nós deveríamos dizer em contrapartida é que não lhe falta fé em Deus. Mas só que nós não podemos afirmar isso. A gente não pode afirmar que não falta fé em alguém. E aí o debate não pode existir. E aí o que que vai acontecer? O cristão vai dizer que há Deus. Mas a afirmação de há Deus não serve. Ele vai dizer, não, mas eu não estou dizendo que não há Deus, eu estou dizendo que me falta fé. Percebem o problema, o perigo desses ateus disfarçados, né, de cientistas, porque eles vão dizer que não negam, né? Mas eu estou dizendo que eu não tenho fé. E aí você vai ficar lá argumentando, mas a Deus, mas eu não tenho fé, mas a Deus, não vão sair do lugar. É aquele debate infrutífero, porque o intuito não é encontrar resposta, é lançar dúvidas. Eles não querem encontrar respostas. Eles não estão dispostos a ter fé. Eles estão dispostos a minar a fé dos outros, a questionar a fé dos outros. Então, alguém levantou a mão, né, Tami? Fui eu. Eu Uhum. ia falar que o ceticismo, ele não é fruto de certeza, na verdade, né? Quando a gente olha biblicamente, o ceticismo não é fruto de uma certeza, ele é fruto do auto-engano. Porque quando a gente Sim, lê em Romanos 1, vai dizer que todo ser humano sabe que Deus existe, porque a natureza fala que Deus existe, ela mostra claramente, né? Então, a primeira coisa, o primeiro pressuposto que a gente tem que ter em nossa mente quando a gente vai conversar com um cético radical, um ateu, é que, no fundo, ele sabe que Deus existe, mas ele está sim. suprimindo essa verdade, né? Então, a Uhum. gente não pode tomar como verdade o fato de que ele acha que Deus não existe. Não, lá dentro do coração dele, ele sabe que Deus existe, mas ele está suprimindo essa verdade por causa do pecado. As motivações são as mais diversas, né? Mas é Exato. importante que nós sempre tenhamos em mente isso, que isso é muito importante. Ele está se auto-enganando, né? Ele não tem certeza ou ele não tem dúvida em relação à existência de Deus. Ele está tentando se convencer e convencer outros da não existência de Deus. Exatamente, exatamente. Inclusive, né, eu gosto de fazer um paralelo. As feministas, geralmente, se você vai estudar a vida delas, as principais teóricas, foram mulheres que tiveram vidas desgraçadas, né, marcadas por relacionamentos que, sim, poderiam ser chamados, usando palavras que elas gostam muito, tóxicos, né? Relacionamentos quebrados, abandono parental, e elas pegam as suas histórias de vida pessoais, suas tragédias pessoais e espelham na sociedade. Se eu passei por isso, significa que todas as mulheres passam pela mesma coisa ou passarão. Elas não entendem aquilo como uma exceção, como um infortúnio, como uma tragédia particular, mas como uma regra. Né? Da mesma maneira, o ateu, ele vai partir normalmente de algum. A gente vê, inclusive, o caso aqui, né, do início do Herman, que era um homem defensor da fé e passa ao ateísmo.
aconteceu alguma coisa, né? Geralmente é um episódio de perda, de um ente querido, de uma doença, né? Em que se questiona, e eu achei fantástico que ela também cita o caso aqui da irmã mais velha, de 2 anos do que ela, que teve um câncer terminal, enfrentou esse câncer e questionou por que que Deus não havia atendido as suas orações por cura, né? Porque ela estava se despedindo ali do seu esposo, dos seus filhos. Por que que Deus não havia respondido, que eram orações sinceras? E ela vai encontrar, ela vai buscar respostas, e ela conta que as dúvidas ainda continuavam, mas a conclusão dela era que a graça do Senhor lhe bastava. É o que separa o crente do ateu, né? O ateu, diante das suas tragédias, das suas perdas, das suas lutas, ele se revolta contra Deus, né? Achando que Deus deve alguma coisa a ele, não entendendo que isso aqui é um mundo caído e que, em razão do pecado que contaminou toda a humanidade, padeceremos de coisas ruins, né? Passaremos por tribulações, como Cristo falou, o próprio Cristo foi homem de dores, e que a nossa esperança não é reduzida a esta vida, né? Como Paulo disse, se a nossa esperança em Cristo se reduz a esta vida aqui, nós somos as mais miseráveis das criaturas. Então, geralmente, né, um ateu, ele não é uma pessoa que realmente duvida da existência de Deus, né? Ele passou por alguma experiência, em geral, que o faz querer brigar com Deus. Outra cena do filme lá do Deus Não Está Morto, né? Que o aluno que confronta o professor, não porque quisesse, mas porque o professor não lhe deu escolha, ele consegue arrancar do professor uma confissão bem emocionada de que ele odeia Deus. E aí o aluno diz: como você odeia alguém que não existe? Né? Então, esse ódio a Deus é bastante comum entre aqueles que se dizem ateus. Eu até me pergunto se um dos nomes que ele vai chamar aqui, o Stephen Hawking, né? Aquele tinha vários problemas de saúde e tal, se teria sido essa sua dificuldade, né, fisiológica que talvez teria sido a raiz dessa sua descrença. Uma outra coisa que eu acho interessante é que ele vai chamar, ela vai dizer para a gente que os quatro principais defensores aí desse ateísmo radical, desse ceticismo, né, radical, seriam novos ateus, Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris e Christopher Hitchens, foram apelidados de os quatro cavaleiros do não apocalipse. Não tem como a gente não pensar no que a Tânia acabou de dizer, mesmo os descrentes, né? Existe algo neles, na sua essência, que afinal de contas são criaturas do Senhor, que faz com que eles saibam que existe um Deus, né? Porque veja só, quatro cavaleiros do não apocalipse, até para se nomearem, eles usam termos bíblicos, né? Podem usar qualquer outra coisa. Ainda que seu intuito seja de alguma forma fazer piada, né? Ridicularizar atributos da fé, eles não saem da esfera do religioso, eles usam termos bíblicos para se autonomearem, né? Ah, e aí, a gente passando aqui já para o final, a gente vai ver, né, que eles usam muito da retórica, né, da dialética, e eu acho interessante que vai dizer que o Ibsen, ele tem um jeito com as palavras, ajudou a cobrir uma infinidade de pecados filosóficos. Seu brilhantismo em conectar-se com o público em nível emocional ajudou a inaugurar uma nova horda de fiéis que cultuam a inexistência divina e por eles são unidos para argumentar virtualmente com o uso de memes super inteligentes. Achei incrível ela dizer que foi o Dawkins que cunhou esse termo de meme, né? Tão científico, ela faz até uma brincadeira, mas ela diz também que a gente não pode levá-los no tom de piada, porque o perigo é grande, né? Justamente porque eles têm essa fama de serem grandes nomes da ciência, da biologia, da filosofia, e tem todo um aparelhamento, né, institucional. As universidades estão aparelhadas por essa visão de ceticismo radical, de naturalismo, de materialismo, né, de humanismo, de qualquer coisa que possa ser ali um,
um elemento de minar a fé, né, das pessoas, na fé em Cristo. Percebam que o incômodo sempre é com o cristianismo, nunca com as outras profissões de fé. E aí ele vai dizer que esses, né, veja que eles usam as palavras. Se a gente vai estudar sobre a escola de Frankfurt, a gente vai ver Marcuse, por exemplo, que ele é reconhecido como um grande influenciador da juventude, dos universitários norte-americanos, que fazem parte, inclusive, desses que fazem a guerra cultural e afastam muitos cristãos da fé. Por quê? De novo, faltou apologética, né? Faltou esses meninos saberem a razão de crerem em que creem, né? Ah, e ele vai dizer, a influência não pode ser subestimada na cultura atual, a cultura virtual em que os nossos filhos estão imersos. Quando eles fazem suas pesquisas para projetos escolares, por exemplo, eles vão cair, inevitavelmente, em argumentos desse pessoal aí, dos cavaleiros do não apocalipse, vão ser apresentados. Por quê? Todo o sistema, né, está favorável a eles. Existem, inclusive, navegadores como o Google que omitem resultados que, de repente, vão servir muito mais aos nossos argumentos de fé do que ao ceticismo radical. Eu nunca uso o Google para fazer minhas buscas, eu uso outro navegador, que é o DuckDuckGo, porque ele sempre mostra resultados que o Google nunca me mostra, né? Então, eles têm um lado. Existe uma guerra cultural que está a serviço dessa guerra espiritual, né? Então, a gente precisa levar a sério o inimigo, não subestimá-lo, né? Estar sempre um passo à frente, chegar primeiro ao coração dos nossos filhos para prepará-los de forma a que eles realmente possam batalhar, né? Revestidos da armadura de Deus, antes de mais nada, mas que eles possam, então, se a gente vai olhar a armadura, né? Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, né? As sandálias do Evangelho da Paz, tudo isso vai nos apontar para uma formação teológica dos nossos filhos. Eles precisam entender as minúcias, os impactos da fé que professamos na vida prática, não só deles, mas de toda a história da humanidade. Esses novos ateus, eles criaram uma versão do ateísmo que nem sequer é debatível. Para eles, seu tipo de ateísmo é totalmente indiscutível. E aí ela vai mostrar aquele quadro que eu falei, né, que não tem como a gente debater quando ele fala que falta-me fé em Deus, porque eu não posso afirmar que ele tem fé, né? E daí o diálogo está interrompido. E é bem, combina bastante, né, com o perfil desse pessoal que milita anti-Deus e tudo, porque eles são muito intransigentes, eles têm uma aparência de, de, de bondade, de generosidade, né, de compreensão, de abertos ao diálogo, sempre com aquela vozinha mansa, né, quando na verdade eles são bastante intransigentes, né? São bastante implacáveis, estão sempre prontos ali a nos pôr em saia justa se nós não estivermos preparados. E aí ela fala, se a parte contrária não oferecer uma declaração de oposição equivalente, não disputa com essa pessoa. Né? Como eu disse, o nosso objetivo não é converter os ateus, é evitar que os nossos filhos se tornem parte desse grupo, né? O novo ateu, ele vai sempre responder a mesma coisa. Eu não quis dizer que Deus não existe. Eu quis dizer que me falta fé para crer nele. E aí você não pode resolver esse problema. Aí só oração, e oração é muita coisa, diga-se de passagem, né? Mas não é uma posição honesta. Então, eles partem de uma atitude desonesta, porque o objetivo não é o diálogo, mas minar a fé daqueles que nós estamos ali conduzindo a Cristo. Certo? Acho que é isso, né? Se faltou tocar em alguma coisa que vocês queiram perguntar, por favor, fiquem à vontade. Que a partir daqui temos a parte do reconhecer a mensagem. Achei bem interessante que. Só mais um tópico, né? Quando ele fala que religião para Dawkins é abuso infantil, né? Porque nós não podemos falar sobre o inferno para os nossos filhos, porque eles vão ficar aterrorizados, olha que coisa. Mas há tantas outras coisas sobre as quais os nossos filhos podem ouvir, não é mesmo? E eles não vão ficar aterrorizados. Por que que nós vamos omitir deles aquilo que pode lhe causar um dano real, que é a eternidade separada de Deus, né? Mas veja só como Satanás é astuto, né? Então, aí a gente vai ter os outros pontos, que o ser humano não quer mais ser igual a Deus, né? Satanás caiu porque ele queria ser igual a Deus.
Hoje, o ser humano quer ser melhor do que Deus. Tem pintado um Deus tirano, um Deus malvado, um Deus implacável, né? E tem se revestido de uma piedade, de uma misericórdia, de uma comiseração que é incompatível com a natureza caída do homem. Equiparam também, né, a outra falácia é equiparar a crença em Deus à crença no Papai Noel. Olha que coisa fofa, né? Que absurdo também. Ele diz que Dawkins inveja as pessoas por não terem abandonado a crença em Deus, uma vez que deixaram de acreditar no Papai Noel, né? E aí ela ironiza, ela diz que tem a impressão que para Dawkins viver o cristianismo é viver de esplendor em esplendor. Mas pergunte àqueles que perderam um filho se eles creem em Cristo simplesmente porque é fácil, né? Crer no Papai Noel porque é um velhinho que deixa uma roupa e faz ho-ho e te dá coisas porque você se comportou bem é muito diferente de crer em alguém que você pode precisar morrer para abraçar aquela fé, né? Como acontece, como eu disse, acontece em muitos lugares ao longo da história e em nossos dias também. E esse aqui também, a religião impede questionamentos. Na verdade, não, né? Quem impede questionamento é o cético que não está aberto para o diálogo porque acha que o seu ceticismo é uma verdade inquestionável, apesar da falta de evidências, né? Então, ela vai concluir falando sobre a questão de alimentarmos esse ceticismo saudável como algo positivo a ser incentivado e que o dom saudável é exigir saber tudo de tudo, né? Isso é ser Deus, é arrogância, né? Um homem querer saber tudo sobre tudo é impossível, porque existem coisas que são mistérios de Deus, sim, e que nós só vamos saber. Veja que Jesus disse que nem ele sabia o dia e a hora do seu retorno, mas apenas o Pai, né? Então, quem somos nós para querer saber de tudo sobre tudo, se ah, na escala hierárquica nós estamos bem abaixo do Filho de Deus, né? Nós somos adotados, nós somos unigênitos do Pai. E é isso, agora acho que sim. Preocupada com o horário de Obrigada, vocês aí. Vera. Sim, eu vou lembrar as irmãs aí que podem levantar a mão para fazer seus comentários, suas perguntas. Eu vou só mudar de canto aqui, que o meu celular vai descarregar se eu não fizer isso. Tá, fica à vontade. A Vitória colocou aqui um comentário. Falando sobre evitar, tentar convencer o ateu, lembrei de um trecho da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, artigo 5. A nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Sim. Então, irmãs, alguém tem algum comentário? Tô aqui com o áudio ligado, mas não é que eu vou ficar falando eternamente, não, tá? Tô só esperando aí você. A Rebeca também Se colocou. tiver alguma coisa também para falar, se vocês quiserem perguntar algo sobre alguma parte que de repente eu não mencionei. As meninas que estavam aí falando no chat, agora é a hora. Quiserem ligar o microfone para falar. A Rebeca colocou: a compreensão do mundo é uma ilusão que não passa de um dogma para ser o pretenso livre pensador. Vem uma Uhum, roupagem de intelectualidade, parecendo estar defendendo a única posição plausível, no caso, o ceticismo. Mas somos sim. nós cristãos que temos o privilégio de conhecer verdadeiramente a verdade. É isso. Amém. E uma Que coisa muito maravilha. interessante que eu anotei aqui que a Verônica falou é que ela, e que eu acho importante frisar, né, que como mães, nessa reunião que a gente está tendo desse livro, é que nós não devemos ter medo de que os nossos filhos questionem a fé, porque se Sim, nós cremos que a nossa fé é verdadeira, eles vão encontrar as respostas verdadeiras, né? isso. Então, às vezes a É, gente teme que aquela pergunta vá longe demais, às vezes até que seja meio blasfemo contra Deus, né? Fazer sim, tal pergunta, pensar tal coisa, como assim, questionar dessa forma. Mas é um questionamento saudável. E o próprio Deus, ele espera que nós, lá em Provérbios, a gente vai ver muito falando, né, de ir cada vez mais fundo, cavar mais fundo para descobrir a verdade, a preciosidade da palavra. Então, não se faz isso sem questionar.
sem questionamento, sem aprofundar aquilo que você pensa que crê. E às vezes até fazer perguntas mesmo Sim, céticas, né? Que vão te fazer ter certeza daquilo que você e pensa que assim, como crê. eu disse também, a questão da nossa honestidade, né? Nem sempre a gente vai ter as respostas, a depender das dúvidas. Ela fala até de umas perguntas assim bem difíceis que as crianças às vezes nos fazem, mas é a honestidade dos pais que muitas vezes serve de instrumento de Deus para fortalecer a fé dos filhos, né? E aí eu vou lembrar de um testemunho incrível de um livro que é o meu livro preferido depois da Bíblia, chamado Torturado por Amor a Cristo, né? Infelizmente não é um livro que está mais aí publicado em português para a gente comprar, você só vai encontrar de colecionador ou PDF, inclusive eu tenho o PDF dele no meu grupo do Telegram, mas é um livro maravilhoso, né? Tem um filme dele no Instagram ou no YouTube, mas não tem essa cena, que é o relato do Richard von Brand e da sua esposa, que serviram na Romênia, né, quando tanto na época da Segunda Guerra do nazismo, como também quando a Romênia foi tomada pelo, eu vou mandar pela, a gente tem o relato, eles passaram tanto pelo nazismo como pelo comunismo, quando a Romênia foi tomada pelos comunistas depois da Segunda Guerra. E aí é, ela é presa, a esposa dele, do Richard, e o filhinho deles, Mihai, ele fica à deriva, fica sozinho, né? As pessoas eram proibidas de ajudar os filhos dos cristãos, sob pena de serem presas também, né, e tal. E essa criança fica ali perambulando pelas ruas por 2 anos, durante o tempo que a mãe dele ficou presa numa prisão de trabalhos forçados. Ela passou por muitas humilhações, inclusive sendo jogada dentro de um rio lá geladíssimo. Mas o fato é que quando esse filho consegue, enfim, ver a mãe, visitar a mãe na prisão, ela, quando se aproxima dele, ele quase não a reconhece, né? Ela estava muito magra, muito pálida, suja, mal vestida. E a primeira coisa que ela diz é: meu filho, creia no Senhor Jesus. Quando ela diz isso, o guarda que a estava levando para vê-lo sai arrastando ela de volta lá para dentro da prisão. Mas aí ele diz que a minha mãe, passando por todas aquelas coisas, crê nesse Deus, ele só pode ser de verdade. E foi naquele momento que ele entregou a vida dele a Jesus. Então, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas faltas de respostas sinceras, que a gente diz, meu filho, eu não sei, mas a gente pode procurar junto, edificam também os nossos filhos, né? A gente não precisa fingir saber todas as coisas para eles. A gente pode mostrar que, assim como eles, nós também temos perguntas, nós também temos ausência de algumas respostas. Existem dúvidas, e uma dúvida ela só deve permanecer quando realmente não houver uma resposta acessível para a gente, né? Quando for algo que não é para a gente de fato saber. Mas enquanto houver a possibilidade dessa resposta ser acessível, por que não encontrá-la? E por que não incentivar nossos filhos a buscá-la? Perfeito. E apesar das dúvidas, se agarrar nas certezas que nós já temos, né? Exatamente, Não são poucas. exatamente. É maravilhoso que, apesar das dúvidas, a gente entenda, né, que a graça do Senhor nos basta, né? Eu acho que ela vai falar na página 148, mesmo que você não possa ou não consiga responder uma dúvida, prossiga, mostre aos seus filhos que você não tem medo de perguntas difíceis. E busquem por respostas juntos na internet, né, em livros. Faça desse momento um tira-dúvidas proveitoso. Então, a gente não precisa, ela fala, ter medo dos novos ateus. Não há nada novo debaixo do sol. Na verdade, Satanás ele usa a mesma estratégia desde o início, lançar dúvidas sobre o que Deus nos diz, né? Ele diz para Eva, foi isso mesmo que Deus disse? Então, nós temos a palavra de Deus. Ele nos deixou a sua palavra escrita. Os cristãos que vieram na época da igreja primitiva, eles não tinham as escrituras como nós temos hoje, 66 livros ali compilados para ser consultado. Aquilo que não tiver respondido ali, o que dificilmente a gente não vai encontrar respostas na palavra de Deus, mas certamente estará, né, em algum homem piedoso ou mulher piedosa que escreveu ali, se debruçou sobre a palavra de Deus e viu aquilo
que o Senhor lhe permitiu ver além daquilo que a gente percebe, né? A gente tem ali, ao longo da história da igreja, homens de Deus que se debruçaram sobre a palavra para nos ajudar nesse Uhum. entendimento. Não há necessidade da gente temer. Temos um Deus infinito cujas respostas a essas dúvidas são muito superiores. Nós não estamos sozinhos nessa jornada, né? Acho incrível, porque o Espírito Santo continua nos capacitando. Ele é o mesmo, ontem, hoje, e para sempre. Né? Então, Uhum. e ela também nos lembra uma coisa importante: os bereanos foram elogiados por Paulo, né? Por terem questionado, terem ido confirmar as coisas que estavam ouvindo. Então, é legítimo que os nossos filhos também queiram confirmar aquilo que estão ouvindo. É muito bom que façam isso, né? Não se satisfaçam, desde que seja o suficiente, ensiná-los a examinar diligentemente a palavra, que eles se satisfaçam com o suficiente, mas jamais se tornem preguiçosos em sua busca. Dá-lhes um ceticismo saudável para que não se instale uma fé cega, porque uma fé cega não resiste ao tempo, não resiste às provações. É como a parábola do semeador, é aquela fé que, diante das adversidades, dos problemas, das perseguições, esmorece, né? Porque ela não estava firmada realmente no solo ah, fértil ali, a germinar e multiplicar, né? Que a gente não dê respostas simplistas, mas que a gente tenha oportunidades aí de mostrar a esperança que nos nutre, né? Nos alimenta. E um texto também que eu não queria deixar de compartilhar com vocês, que é um texto que eu sempre uso nas palestras, Colossenses 2:8, né? Que, inclusive, ela cita aqui: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, né? Então, como ela diz, não há nada novo, né? Debaixo dos céus Uhum. é sempre a mesma estratégia com uma pincelada ali de tinta, né? Uma mãozinha de tinta por cima para dar cara de novidade, quando não é. Uma repaginada É na só mentira de isso. sempre. Exatamente. E eu quero aproveitar também, Verônica, que você falou assim sobre essa questão desse livro, né, de testemunho, e deixar aqui também essa dica para as irmãs, né, que o nosso capítulo de hoje foi sobre ceticismo, mas a gente tem falado sobre apologética, sobre fortalecer a fé, sobre buscar a raiz da nossa fé, né, da nossa confiança e tudo mais. E eu tenho aprendido já há bastante tempo, e eu quero até trazer para o contexto do livro mesmo que a gente está estudando, em outro capítulo, não me lembro bem qual foi, a gente viu sobre que antigamente os pais eles não eram tão preparados para dar as respostas para os filhos, né? A gente via que quem sabia, eles não tinham acesso à quantidade de material que a gente tem hoje sobre apologética, sobre hermenêutica, sobre, enfim, sobre tudo isso, né? Sim, E ainda assim, se você observar, eles tinham uma fé tão sincera e tão sim, firme, sabe? Vai conversar com os idosos que eram crentes, por exemplo, assim, a intrepidez que eles tinham para pegar a palavra, né? A certeza que eles tinham de Deus e dos milagres, enfim. E parece que hoje a gente tem acesso a tanta coisa, mas a gente não tem a ousadia que esses cristãos tinham. Como você falou, né? Lá a igreja primitiva não tinha a Bíblia, o cânon, né? Que a gente tem hoje, a Bíblia fechada, mas eles tinham essa coragem de ir até a morte, os piores tipos de morte possíveis, por amor do evangelho, por essa certeza. E aí, o que é que eu exato. ia falar, né? Trouxe esse contexto dizendo assim, que eu tenho descoberto ao longo do tempo, e agora o Senhor está me trazendo de volta novamente esse entendimento, né, de como é importante ouvir testemunhos de fé de outros irmãos, e principalmente de irmãos que viveram em épocas mais difíceis do que a nossa, né? E que Sim. hoje também estão em situações mais difíceis que a nossa, os missionários que estão em campos difíceis, né? Nossa, Inclusive, eu tem um tô livro, lendo com os filhos no devocional diário. Histórias Hum, a- Missionárias, é aquela série Edificando sobre a da Rocha, família né? Miller. Não, é Edificando sobre a Rocha. Eu Não, não eu estou lembro lendo qual com é. os meus, eu estou lendo com os meus Histórias Missionárias da família Miller. Eles têm histórias de missionários do mundo inteiro, de diferentes épocas, assim, impactante. Queima o coração É da gente, ri só maravilhoso. amando.
É muito maravilhoso. E esse que a gente tá lendo é uma série, eu acho que são 5 livros que tem nessa série. Eu não lembro se é da editora Chemal, se é da editora Trinitas, depois eu posso até mandar. Mas aí a gente está no segundo livro e cada capítulo é sobre uma história de fé, de algum cristão que realmente existiu, sabe? E ali você Sim, lê aquela história e no final tem um versículo, tem a aplicação daquela história. E você vai vendo como Deus agiu ao longo da história, sabe? E aquilo vai fortalecendo a tua fé, porque tu sabe que serve o mesmo Deus, que pode não ter nessa realidade, nesse estilo de vida que a gente tem hoje, experimentar essas mesmas coisas, às vezes, né? Porque cada dia é um milagre diário, mas às vezes passa despercebido para a gente. sim. Mas quando você começa a ouvir essas histórias de fé, histórias de missionários que ainda hoje experimentam milagres assim no campo missionário, né, que a gente não experimenta, isso fortalece a nossa fé, né? Isso vai nos cada vez fortalecendo a nossa certeza acerca de quem Deus é. Exatamente. Sim. Eu sou muito Pois, contrária à igreja fazer programação para divertir jovens, sabe? Eu disse, a igreja já tem que estar preparando os jovens é para a tribulação, para momentos de perseguição, para não se intimidarem diante das situações difíceis, não negarem a fé, né? Eu sempre falo isso para as pessoas que me perguntam, você sugere a gente fazer o que com os jovens? Tem um programa da Portas Abertas que é tipo simular um acampamento da igreja perseguida, né? Vocês deviam fazer isso. Maravilhoso, os meninos saberem o que significa seguir a Cristo de verdade, né? sim. Você Pois foi, bem, Rebeca, ai ai, meu Deus, que maravilha. Pois é, mas é, gente, verdade, porque assim, eu vejo muitas vezes os ministérios de jovens preocupados em entreter. Igreja não é clubinho, não. Igreja é lugar de quebrantamento, né? De aperfeiçoamento, de restauração. Então, assim, a gente não pode cair na esparrela desse também cristianismo da prosperidade, né? Da teologia da prosperidade. Eu vou a Deus porque Ele vai me dar tudo que eu preciso. Você falando sobre os pais de antigamente, os cristãos que não tinham os materiais que nós temos, a palavra de Deus diz que se nós pedirmos sabedoria ao Senhor, Ele nos dará, né? E Ele é a fonte de toda sabedoria, não a ciência, não o mundo, embora os grandes nomes da ciência, né? Isaac Newton, por exemplo, ele escreveu mais, foi Isaac Newton, foi o Newton. Ele escreveu mais sobre Deus do que sobre ciência, né? O Albert Einstein também declarou a existência de Deus. Os bons cientistas, os grandes nomes, eles não negam a existência de Deus, né? Muito embora isso também não signifique muita coisa, porque ainda que negassem, né? Deus continua sendo Deus, apesar de nós. Então, a gente precisa realmente entender que se nós pedirmos ao Senhor sabedoria Deus não erra. Nós fomos as mães que Deus escolheu para os nossos filhos. E se Ele nos escolheu, Ele há de nos capacitar. Se nós de verdade, sinceramente, quisermos cumprir com zelo a missão que Ele nos confiou, né? Então, Jesus disse que Ele veio e não vai permitir que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a Ele se percam. Então, não é nossa obra, nós somos instrumentos do Senhor. Então, basta que a gente esteja disposta realmente a se deixar usar e priorizar isso, né? Em detrimento do que o mundo nos diz que é prioridade. O mundo tem nos dito que servir a nossa família, educar os nossos filhos é um trabalho não remunerado. Eu digo, há coisas que não têm preço. Já ensinava a propaganda do cartão, né? Não tem preço, porque é eterno, né? Nós estamos investindo onde a traça e a ferrugem não corrói, semeando para a eternidade. Então, que a gente persevere nisso, né? E, e creia que o Senhor que começou a boa obra em nós há de terminá-la. amém. Amém, Verônica. Bem, ninguém levantou a mão hoje, só elogios, sem perguntas. Amém. Significa que está todo mundo bem esclarecido. Então, eu quero te agradecer mais uma vez, Verônica, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. E foi uma bênção. E agora a gente vai orar. Para finalizar, eu Amém. vou pedir para você fazer essa oração. Amém. Senhor Deus, muito obrigada, Pai.
porque o Senhor nos libertou da incredulidade, porque o Senhor nos alcançou com a tua graça, misericórdia, bondade, com a redenção que só em Cristo Jesus, ó Pai, nós podemos ter. Senhor, obrigado, porque o Senhor abriu os nossos olhos, né? Que o Senhor nos livrou, ó Pai, de termos uma eternidade longe do Senhor. A nossa alma anseia por Ti, anseia pela Tua presença, pela comunhão com o Senhor. Um dia estaremos reunidos nos Teus átrios, ó Deus, te contemplando face a face. Ó Pai, o Senhor nos deu uma missão tão grande, Senhor, tão importante, semear no coração da geração de adoradores seguinte, Pai. Passar o bastão da fé. Capacita-nos, Deus. Que nós possamos fazer uma obra que o Senhor possa olhar para nós e nos chamar de servas boas e fiéis. Que possamos te honrar, Senhor, nesse ministério que é a maternidade. Que o Senhor venha derramar sabedoria, entendimento, discernimento, Senhor, em nossos corações, em nossas mentes. Senhor, repreende todo espírito de incredulidade, toda mentira de Satanás, Senhor Deus, aos nossos ouvidos, aos ouvidos dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Mas, Senhor, que a tua palavra se cumpra em nossos lares, dizendo que o Senhor abençoa, Pai, até 1000 gerações daqueles que te temem. Nós estamos aqui para te dizer que nós te tememos, te amamos, Senhor Deus, te louvamos e exaltamos o teu nome. Senhor, usa a nossa vida como um altar de adoração ao Senhor, como um sacrifício vivo de aroma agradável a Ti. Em nome de Jesus, Senhor, coloque em nossas mãos as ferramentas certas, ó Pai, para instruir os nossos filhos, que a gente possa cumprir, Paizinho, o que o Senhor nos manda fazer em Deuteronômio 6 e 7, ensinando os nossos filhos em todo o tempo. Senhor, que a nossa vida seja também testemunho do teu poder, da tua bondade e misericórdia. Que os nossos filhos possam ver em nós exemplos de mulheres piedosas, Senhor, que não têm todas as respostas, mas que conhecem o autor de todas elas. Senhor, que eles saibam que nós cremos, ó Pai, naquele que é a verdade revelada, Senhor, e que nós possamos ensiná-los a amarem ao Senhor acima de todas as coisas. Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Cumpre a tua vontade nas nossas vidas, Senhor, na vida dos nossos filhos. Obrigada pelos recursos que o Senhor tem nos dado, como esse grupo, como esse livro, como os materiais que o Senhor tem nos permitido acessar. Senhor, obrigada pela liberdade que ainda temos, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a não desperdiçarmos a oportunidade que estamos tendo, Senhor, de ainda falar livremente do Senhor, de propagar a tua palavra, de levar a salvação, Senhor Deus, à vida daqueles que estão próximos e dos que estão mais distantes. Capacita-nos, Deus, que a gente possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e ver toda a nossa descendência contada entre os santos do Senhor. Em nome de Jesus é que te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigada. Boa noite, meninas. Deus abençoe vocês. Boa E noite. vão lá no Insta da Verônica, depois vão ver o destaque lá que ela falou. Mateus. Vão olhar tudo, que tem muita coisa boa. Eu já dei uma varrida lá. Beijo, bom Obrigada. descanso, Verônica. Para vocês também. Boa noite. Deus abençoe. Oh, amém.